Bilionário envergonhado, faxineira transforma humilhação em redenção em 3 meses incríveis. Ana sempre acreditou que o riso das filhas era a música mais bonita que poderia ouvir. Mas nas longas noites de trabalho exaustivo como faxineira em um luxuoso hotel da cidade, esse riso soava distante, como uma melodia abafada. Aos 40 anos, ela se sentia invisível e sovada, passando despercebida entre os sorrisos dos executivos bem vestidos que frequentavam os eventos de gala. Em um final de semana qualquer, uma nova operação da empresa a colocaria na linha de frente, e Ana se preparava para o que acreditou ser mais uma noite desgastante. Quando o evento começou, o brilho das luzes quase a ofuscava. Os convidados, rindo e brindando, mal notavam a mulher que recolhia copos e toalhas deixadas para trás. A gota d'água veio quando um executivo, em um ato de desprezo, derrubou seu drink na roupa dela sem nem se dignar a olhar. O lugar parou. O riso se transformou em olhares curiosos. O coração de Ana disparou, enquanto a vergonha queimava seu rosto. Sentiu-se um lixo, uma peça descartável naquele mundo de ostentação. Quem sou eu? Apenas uma faxineira, pensou. E quando a humilhação parecia insuportável, um olhar a encontrou. Ricardo, o bilionário que estava por trás do conglomerado que a demitira anos atrás, observava tudo em silêncio, o rosto contorcido em uma mistura de pena e consciência pesada. Ele sentia que cada crítica que Ana lançou durante a discussão se transformava em um eco, reverberando dentro dele. Por que ela não deveria ser mais do que isso? Pensou. Em uma atmosfera carregada, Ana confrontou o descaso do mundo ao seu redor e Ricardo ficou ali, preso entre seu destino e sua consciência. A tensão foi crescendo como um balão prestes a estourar, e um mal-entendido fez com que Ana se dirigisse diretamente a Ricardo, colocando em palavras todas as frustrações de tantas mulheres como ela. Nós somos invisíveis. Nossas vidas não valem nada para vocês. As palavras dela cortaram o ar como se fossem facas. Naquele momento, Ricardo se deu conta de que não poderia mais ignorar o papel que sua empresa desempenhava na perpetuação da desigualdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram, Ana e Ricardo começaram a se falar. Ele, em busca de mudança, a convidou para colaborar em um projeto. Enquanto Ana lutava com suas inseguranças e passados dolorosos, aquele convite era um farol em meio à tempestade de sua vida. Entre reuniões e brainstorms, surgiu uma conexão genuína entre eles, e ela começou a vislumbrar que poderia resgatar sua arte, algo que carregava consigo como um segredo, um testemunho de sua luta. Por outro lado, a família de Ana não entendia por que ela se misturava com um bilionário. As conversas eram tensas, ressoando como trovões. Mas nem mesmo isso poderia apagar a chama que começava a arder dentro dela. A cada conquista, a cada ideia, ela sentia que se aproximava não apenas de um novo futuro, mas da própria essência que havia enterrado sob a dor da invisibilidade. E assim, entre os ecos de risadas distantes e as sombras das expectativas, a esperança começou a desenhar um novo caminho. Mas a estrada parecia mais longa do que nunca, quando um escândalo sobre a empresa de Ricardo começou a surgir, ameaçando não só sua reputação, mas todo o projeto que Ana havia dedicado tanto empenho. Agora, seu coração pulsava entre a necessidade de preservar aquela amizade e o peso de seus sonhos. Como ela decidiria entre o reconhecimento e a verdade? A história de Ana e Ricardo estava apenas começando, e as respostas ainda estavam por vir, enquanto a intensidade da vida os desafiava a se reinventar. As notícias do escândalo começaram a pipocar em todos os sites de fofocas e até em jornais respeitáveis. A empresa de Ricardo, que prometia mudar vidas e gerar oportunidades, agora era vista como um grande caldeirão de corrupção. Ana, que havia começado a sonhar com um futuro diferente, sentiu seu coração apertar.
Ela havia depositado tanta esperança naquele projeto, em sua parceria com Ricardo, que a ideia de vê-lo cair em desgraça era como um véu escuro cobrindo a luz que começava a brilhar em sua vida. Em casa, as conversas tornaram-se ainda mais tensas. Maria, sua filha mais velha, segurou o celular com a mão trêmula enquanto mostrava os últimos posts da rede social. Mãe, você não pode acreditar nele. É tudo uma farsa. E você está se envolvendo com ele, pensando que vai sair dessa vida? As palavras batiam em Ana como ondas contra um rochedo. A verdade era que a jovem não entendia. Para ela, Ricardo não era apenas um bilionário, ele era um homem que parecia querer mudar, apoiar Ana e fazer dela uma voz. Mas, ao mesmo tempo, a pressão social e o medo de ser julgada dominavam seu pensamento. Maria, eu sei que parece complicado, mas eu vejo algo diferente nele. Não posso deixar isso me derrubar agora, disse Ana, tentando parecer confiante, mesmo que por dentro estivesse em frangalhos. As semanas passaram, e Ricardo estava lutando para manter a empresa de pé. O que era para ser uma parceria simbólica com Ana, virou uma busca frenética por soluções. Eles conversavam noite adentro, a sala repleta de esboços, ideias, e uma pitada de desespero. Cada ideia que Ana trazia era como um sopro de vida, mas cada dia que passava, sentia que estava prestes a perder tudo novamente. Ricardo, com o olhar cansado e a voz embargada, já não era o homem cheio de energia que ela conhecera. Ana, se eu não conseguir inverter isso, vou perder tudo. Você vai querer continuar ao meu lado? O rosto dele estava marcado pela angústia, e essa vulnerabilidade fez Ana repensar suas escolhas. Era um dilema profundo para ela. O que significava ser leal a alguém que estava caindo em desgraça? Ao mesmo tempo, o que significava abandonar a única chance que tinha de mudar sua vida? Ana respirou fundo, sua mente uma tempestade de dúvidas, mas a imagem das suas filhas ensaiando no futuro a fez decidir. Eu estou com você, Ricardo. Mas nós precisamos ser transparentes. Se a verdade sair, nós precisamos enfrentar. Juntos, ela respondeu, com a voz tremendo de determinação. Naquela noite, enquanto o céu se cobria de estrelas, Ana percebeu que não era apenas uma faxineira lutando por sobrevivência. Ela era uma mulher com uma nova visão. Ali, entre o caos e a esperança, elas começariam a redefinir seu destino, não apenas por si mesmas, mas por tantas outras mulheres como ela. Entretanto, quando os rumores sobre uma possível delação começavam a ganhar força, Ana e Ricardo se depararam com alguém inesperado do passado que poderia colocar tudo a perder, uma antiga colega de trabalho de Ana, cheia de ressentimentos e disposta a expor todas as verdades. O que será que essa mulher sabia que poderia vir à tona? Ana não fazia ideia do que estava por vir, e a batalha pela verdade estava prestes a começar. Ana acordou naquela manhã com uma mistura de expectativa e apreensão. O café ainda não estava pronto quando ela ouviu o barulho do celular vibrando na mesa. Era uma mensagem de Ricardo, com um tom que exalava urgência. Precisamos conversar. É sobre a Luísa. A menção do nome de sua antiga colega fez um frio na barriga dela. Luísa sempre teve um jeito formal e cético, e Ana sabia que suas intenções nem sempre eram as melhores. Ela engoliu em seco, tomou um gole de café e se lembrou de como Luísa a havia tratado nos corredores da antiga empresa. O desprezo em seu olhar, a ironia em suas palavras. Era como se a rivalidade delas não tivesse que ver apenas com profissionalismo, mas com algo pessoal. Ana ignorou as vozes de sua consciência e rapidamente se vestiu. Precisava entender a gravidade daquela conversa. Ao chegar ao escritório, encontrou Ricardo esperando na sala de reuniões. Ele parecia não ter dormido direito, a preocupação visível em seu rosto. Ana, a Luísa foi vista entrando no Ministério Público, ele declarou, o tom tenso deixando clara a seriedade da situação. Ela comentou que tem informações comprometedoras sobre mim e todo o esquema. O que ela sabe? Ana sentiu o coração acelerar. Uma pilha de papéis estava sobre a mesa, mas tudo o que ela conseguia pensar era nos rumores que giravam ao redor de Ricardo. A pressão aumentava. Eu não sei, mas ela parece decidida a me expor. Se o que ela tem for verdade, pode colocar tudo a perder.
Ricardo passou as mãos pelos cabelos, gesto que ela já conhecia bem. Era um sinal claro de desespero. Ana se lembrou de seus sonhos, de como estava disposta a lutar. Ricardo, nós vamos ter que ir atrás dela. Precisamos descobrir o que ela sabe e como podemos neutralizar isso. A determinação em sua voz a fez sentir-se mais forte, mais viva. E, acima de tudo, ela queria protegê-lo. Ricardo a olhou, a surpresa em seus olhos. Você estaria disposta a enfrentar tudo isso? E se Luísa tiver razão? Eu não tenho como deixar você lutar sozinho. Essa batalha é nossa. As palavras saíram como um mantra, uma declaração de guerra. Ela não era mais a faxineira que se escondia nas sombras. Estava disposta a encarar as dificuldades de frente. Os dois começaram a conversar sobre suas possíveis estratégias. No fundo, Ana sabia que Luísa poderia ser uma adversária astuta. Ela pensou em suas experiências anteriores, nas muitas vezes que havia sido subestimada. Decidida, decidiu que estava pronta para ir até o fim. Antes que pudessem colocar o plano em ação, um knock na porta interrompeu a conversa. Era Luísa, com um sorriso cínico nos lábios. Posso entrar? Ou vocês estão muito ocupados planejando algo sem mim? O desafio na sua voz era palpável. Ana sentiu uma onda de adrenalina. O confronto que ela temia estava prestes a acontecer. Era hora de decidir se ela lutaria com unhas e dentes ou se recuaria sob a pressão. O futuro de Ricardo, a oportunidade que tanto almejava e suas esperanças estavam em jogo. Claro, Luísa. Entre. Estamos muito curiosos para saber o que você tem a dizer, respondeu Ana, com um tom que denunciava sua coragem. O que será que Luísa revelaria? O que mais estava em jogo? Ana sentia uma mistura de medo e determinação. A batalha estava começando. Luísa entrou com um ar de superioridade, como se estivesse saboreando um triunfo que apenas ela conhecia. O sorriso sutil, porém provocativo, sugeria que vinha armada com informações que poderiam virar todo o jogo a seu favor. Ana sentiu seu estômago revirar, mas não podia dar a Luísa a satisfação de parecer intimidada. Eu pensei que vocês estivessem perdidos em pensamento, mas parece que tem um público atento, Luísa disse, observando-os ambos. Vamos direto ao ponto, Luísa, Ana falou, decidida. O que você sabe sobre o Ricardo? O que pretende fazer com isso? Luísa se acomodou na cadeira de frente para os dois, cruzando os braços de maneira confiante. Oh, Ana tão direta e tão ingênua. Não é sobre o que eu quero fazer, mas sobre o que eu já fiz. O Ministério Público não está apenas interessado nos esquemas de Ricardo, eles têm outras cartas na manga, e eu sou a jogadora principal. A tensão no ar era palpável. Ricardo parecia perder a cor, e Ana sentiu seu coração batendo forte. Sabia que precisava ser esperta e cautelosa. O que você quer, Luísa? Dinheiro? Poder? O que você ganharia com isso? Com um gesto cortante, ela tentava cortar o jogo da rival pela raiz. E se eu quisesse apenas justiça? Luísa respondeu, um brilho nos olhos. Richard poderia ter mudado tudo se tivesse tomado decisões éticas. Mas ele escolheu o caminho errado. Pode soar dramático, mas alguém precisa lidar com a verdade. Ana sabia que Luísa estava apenas tentando manipular o emocional. Ela quer te desacreditar, Ricardo. É isso que ela quer, pensou consigo mesma, mas a dúvida crescia em seu peito. E se Luísa estivesse certa? E se houvesse algo ali, oculto, esperando para ser descoberto? Está mesmo disposta a jogar esse jogo, Ana? Luísa escutou, como se pudesse ver através das defesas dela. Você pode acreditar que está lutando por ele, mas a única coisa que pode acontecer é mais traição, mais corrupção. Você está na linha de frente, mas, ao final do dia, você não passa de uma faxineira. As palavras de Luísa foram como facadas. A lembrança de seu passado, de todos os olhares de desprezo e de como sempre precisou lutar para ser vista como alguém digna, a feriu profundamente. Mas ela estava decidida a não permitir que a rival vencesse. Você pode falar o que quiser de mim, Luísa, mas eu não sou mais a mesma pessoa que você conheceu.
Eu tenho meu valor, Ana respondeu, uma nova força brotando em sua voz. Aquela comparação dolorosa se transformou em combustível. E não vou deixar que você coloque em risco tudo pelo que lutamos. Ana Ricardo a olhou, admirado, mas também preocupado. Precisamos de um plano. Precisamos agir rápido. Certo, vamos formular um plano. O que exatamente você tem, Luísa? Se você acha que tem a verdade, por que não a revela agora? Ana desafiou, a bravura despontando. Luísa hesitou, o sorriso desbotando. Não se esqueçam, vocês estão brincando com fogo. Meus documentos estão na posse de pessoas influentes. Quando a verdade vier à tona, muitos estarão na linha de tiro. Então nos diga qual é. Você precisa de um palco, Luísa? Nós podemos te dar isso, ofereceu Ana, provocante, sentindo a adrenalina correr. Um ato de ousadia para virar o jogo. A rival hesitou, claramente olhando para o lado ruinoso da competição que ela mesma tinha criado. A sala parecia ter diminuído, a briga de egos estava prestes a se transformar em algo muito maior. Vamos fazer um acordo, começou Luísa, mas a frase ficou presa na garganta dela. A que custo? Ana questionou, o coração acelerado pelo confronto. E antes que Luísa pudesse responder, uma sirene soou ao longe. O sinal de algo iminente, talvez a chegada das autoridades. A atmosfera estava mudando rapidamente, e Ana sabia que as regras estavam prestes a mudar. O cheiro de perigo pairava no ar. Como seria o próximo movimento de Luísa? E ainda mais importante, Ana estaria à altura do desafio que se aproximava? A sirene cortou o silêncio como uma faca, e o coração de Ana quase parou. Ela trocou olhares com Ricardo, a preocupação estampada em seus rostos. O ambiente, até então carregado de tensão, agora parecia um campo de batalha prestes a explodir em chamas. É melhor vocês ouvirem o que eu tenho a dizer, Luísa disse, a voz baixa, mas firme. Nunca se sabe até onde isso pode chegar. Ana sentiu um frio na barriga. Todas as palavras de Luísa ecoavam na sua mente, mas a última frase fez seu pensamento acelerar. O que você sabe é muito maior do que nós imaginamos. Afinal, Luísa havia deixado claro que as cartas estavam na mão de pessoas influentes. Seja mais clara, Luísa. Agora, exigiu Ana, tentando controlar a ansiedade que pulsava dentro dela. O sorriso de Luísa foi desvanecendo, sua expressão se tornando mais séria. Sinto que estamos à beira de algo grande, uma tempestade. A verdade é que estão a um passo de uma exposição pública. E eu tenho o poder de tornar isso tudo uma tragédia ou uma redenção. Você está me dizendo que, ao invés de esconder as informações, você poderia... Ricardo começou, mas parou, tentando processar a magnitude do que estava sendo prometido. Exatamente, Luísa interrompeu, seus olhos brilhando com uma mistura de satisfação e justiça. Se vocês estiverem dispostos a colaborar, eu poderei ajudar o Ministério Público a entender a situação. Posso ser a ponte entre vocês e a verdade que eles querem. Ana olhou para Ricardo. Ele parecia em conflito. Era um desgaste emocional e jurídico ao mesmo tempo. O que eles deveriam fazer? Confiar em Luísa poderia ser um erro catastrófico, mas a alternativa de não agir podia ser ainda mais perigosa. E o que você ganharia com isso? Ana questionou, erguendo uma sobrancelha. Por que você se importaria em nos ajudar? Pagando o preço da dúvida, Luísa sorriu, mas agora com uma confiança que desafiava a lógica. Vamos dizer que eu não sou a vilã que todos pensam. A verdade e a justiça são mais importantes para mim do que qualquer poder passageiro. Estou cansada da sujeira que cerca esse ambiente. Ana não sabia ao certo em quem confiar. Era um dilema moral. Uma parte dela queria acreditar que Luísa poderia ter mudado, que as intenções dela eram honestas. Mas havia também a velha rivalidade ardendo dentro dela. Precisamos de tempo para avaliar. Vamos conversar e pensar, Ricardo disse, tentando apaziguar os ânimos. Tempo é algo que vocês não têm, Luísa avisou, levantando-se devagar. As autoridades podem estar aqui a qualquer momento. E se tudo der errado, será a sua palavra contra a deles.
Ana sentiu a adrenalina aumentar enquanto Luísa se afastava. A sala que antes parecia uma fortaleza de confiança estava se desmoronando. A perspectiva de perder tudo estava ali, visível como uma sombra ameaçadora. Então, antes que Luísa desaparecesse pela porta, ela se virou e lançou um último olhar para Ana e Ricardo. Lembrem-se, o que vocês fazem agora pode mudar tudo. Mas escolham sabiamente. Não se deixem levar pelas suas emoções. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Havia algo pulsando no ar, uma batalha silenciosa entre feitiços e medos. Ana sentiu a urgência de agir, mas o que poderiam fazer? Num momento de clareza, ela virou-se para Ricardo. Precisamos ser rápidos. Qual é o nosso próximo movimento? E, nesse instante crítico, as portas se abriram de uma vez, revelando a figura de um inspetor do Ministério Público, um olhar severo e determinado. Aqui estou em nome da lei, disse ele, e a sensação de que o mundo de Ana estava prestes a desmoronar voltou como um soco no estômago. Com a verdade na linha de fogo, como eles enfrentariam um encontro que mudaria o rumo de suas vidas? Ana sentiu o peso do destino sobre ela. Em um instante, tudo poderia acabar ou se transformar. Qual seria a decisão que iriam tomar? O inspetor do Ministério Público entrou na sala como uma tempestade, sua presença trazendo um frio inesperado. Ana e Ricardo se entreolharam, o momento que tanto temiam havia chegado. O clima pesado envolveu o ambiente enquanto o inspetor puxava uma pasta de documentos de sua maleta. Cada movimento parecia lento, como se o tempo estivesse jogando uma partida cruel contra eles. Vocês são os responsáveis por essa situação, disse o inspetor, sua voz ecoando pelas paredes. Precisamos que sejam honestos sobre tudo o que sabem. Sinto muito, mas a leniência não é uma opção. Ana engoliu em seco, a garganta seca como pano. Seu coração acelerava, e um nó se formava em seu estômago. Honestos! Pensou. A palavra pulsava em seu ouvido. Era estranha a situação em que se encontravam. Apesar de tudo, a verdade estava ali, à vista, e podia ser devastadora. Estamos dispostos a colaborar, Ricardo disse, o tom firme, apesar da palidez no rosto. Ele sempre foi o mais racional dos dois, mas Ana percebia a tensão em suas mãos trêmulas. Mas precisamos entender melhor o que isso envolve. O inspetor olhou para ele com um olhar desconfiado, quase desafiador. Temos indícios de corrupção que envolvem diretamente o seu nome, Ricardo. E não é só uma questão de política. Estamos tratando de vidas que podem estar em jogo. Ana se sentiu como se tivesse levado um soco. Vidas? O peso daquela palavra ressoou de maneira cruel em sua mente. Ela passou a mão pelo cabelo, tentando organizar seus pensamentos. Havia muito em jogo, e Ricardo estava prestes a ser arrastado para um turbilhão de problemas que ele nunca pediu. Posso provar minha inocência, Ricardo falou, a voz endurecendo. Não sou responsável por nada do que aconteceu, mas preciso de outra chance. Ele olhou diretamente nos olhos do inspetor, um apelo silencioso. Se quiser sua chance, vai ter que a lutar. A verdade não é um presente, é uma conquista, respondeu o inspetor, fechando sua pasta com movimento brusco. Ana, observando aquela troca, sentiu um impulso. O que precisamos fazer? Ela perguntou, o desespero agora tingindo sua voz. Essa situação estava escapando do controle, e uma intensidade feroz a invadiu. A verdade pode ser uma espada afiada, e nós somos os que vão ter que segurá-la. O inspetor a analisou por um momento, surpreso pela determinação dela. Se você quer se envolver, saiba que isso pode trazer consequências que você não está pronta para enfrentar. Mas se realmente acreditam que podem ajudar, podem começando por me dizer tudo o que sabem sobre Luísa. No fundo, a inquietação tomou conta de Ana. Luísa, a figura que parecia estar ali para ajudar, agora se tornava a chave para a verdade que tão desesperadamente procuravam. O pensamento fez seu coração disparar. Seria possível confiar nela? Ela poderia ser a salvação ou a ruína? Luísa sussurrou Ana, quase sem perceber. O que ela realmente sabe? Essa mulher está jogando um jogo perigoso, disse o inspetor,
quase como se lesse seus pensamentos. E vocês podem ser as peças no tabuleiro dela. O lamento da sirene ainda ecoava nas memórias de Ana. Um plano surgia em sua mente. Era arriscado, mas a possibilidade de redimir Ricardo e derrubar Luísa não parava de ecoar em seu coração. Se concordarmos em colaborar, precisamos de uma estratégia. Podemos desmascará-la antes que seja tarde demais, declarou Ana, a determinação moldando seu olhar. Mas, antes que pudessem desenvolver suas ideias, uma mensagem chegou ao celular de Ricardo. Ele olhou para a tela, e a expressão em seu rosto mudou. É Luísa, disse, a preocupação evidente. Ela quer se encontrar, solução em mãos. Ana sentiu um golpe no estômago. A oportunidade de mudar suas vidas estava prestes a ser decidida. O caminho era incerto, mas ela sabia que agora era tudo ou nada. O que fazemos agora? Podemos confiar nela? E assim, no limite do desespero e da esperança, Ana se perguntava se estavam prestes a dar o passo que poderia selar seus destinos de maneira definitiva. Ricardo estava parado, com o olhar fixo no celular, como se as palavras da mensagem tivessem prendido sua atenção, mas também lhe arrancado a respiração. Ana podia sentir a tensão crescente. Ele estava entre a espada e a parede, sem saber o que fazer a seguir. Precisamos decidir rápido, ela disse, um misto de determinação e preocupação na voz. Se encontrarmos com Luísa, tudo pode mudar, Ricardo disse, finalmente, quebrando o silêncio. Ela pode ter informações que nem imaginamos. E se essa informação for uma armadilha? Ana respondeu, a voz um pouco mais alta do que pretendia. O inspetor acha que ela está nos manipulando, que ela representa um perigo. Não deveríamos simplesmente correr para o encontro. Ricardo respirou fundo, seus olhos revelando um misto de medo e esperança. Talvez o inspetor esteja certo, mas isso é a única chance que temos. Se Luísa realmente estiver por trás de tudo, precisamos nos aproximar dela. Confiar, ao menos por um momento. Pode ser nossa única saída. Ana hesitou. Um lado dela queria se rebelar contra a ideia, mas outro lado a puxava na direção oposta. Ela sabia que estava em um beco sem saída e, naquele momento, a colaboração com Luísa poderia ser o único caminho a seguir. Então, vamos nos encontrar com ela, decidiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. O encontro foi marcado para o final da tarde em um café discreto, afastado do centro. Era um lugar onde pessoas iam para se esconder, um bom ponto para um plano arriscado. As horas que se seguiram foram lentas e agonizantes. Ana e Ricardo tentavam pensar em cada possibilidade que poderia surgir. Eles precisavam estar prontos para tudo. Quando chegou a hora, Ana se arrumou. Olhou-se no espelho, notando que o reflexo que a encarava não era exatamente otimista. Ela forçou um sorriso, buscando coragem onde havia dúvida. Estamos juntos nisso, murmura para si mesma, tentando se convencer que a união deles era maior que qualquer medo. Chegando ao café, a atmosfera estava carregada. O cheiro de café fresco preenchia o ar, mas Ana mal conseguia sentir. Cada passo em direção à mesa onde Luísa estava sentada parecia um peso imenso, como se provocações invisíveis se levantassem a cada movimento. Luísa ergueu a cabeça ao vê-los e sorriu. Era um sorriso que não filtrava tristeza, mas um misto de cumplicidade e arrogância. Oi, meus amores. Obrigada por virem, começou ela com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. Temos muito a conversar. O tom envolvente de Luísa foi imediatamente desconfortável. Ana trocou olhares com Ricardo, buscando segurança nos olhos dele. Sentaram-se, por alguns momentos, um silêncio intenso pairou entre eles. Eu sei que vocês estão preocupados. A verdade é que eu não sou a inimiga que pensam, Luísa começou, sua voz oscilando entre a sinceridade e a manipulação. Estou aqui para te ajudar, Ricardo. Ana não aguentou. E como você sabe do que precisamos? A interrupção dela foi um lampejo de bravura. O coração batia rápido dentro do peito, mas não havia como voltar atrás. Luísa sorriu novamente. Porque eu conheço o jogo que está sendo jogado aqui. E mais,
Eu sei quem está realmente puxando as cordas. Os olhos de Ricardo se iluminaram, mas Ana sentiu um frio na barriga. Quem? O que você realmente sabe? Não vai ser tão fácil. Luiz inclinou-se para a frente, criando uma tensão palpável no ar. A verdade precisa ser conquistada, e eu posso ajudar, se vocês estiverem dispostos a pagar o preço. Aquelas palavras ecoaram como um fogos de artifício estrondoso em suas cabeças. O preço? O que seria isso? Ana começou a temer que a estratégia de se aproximar de Luísa pudesse se transformar em uma armadilha mortal. Qual é o preço? Ricardo perguntou, mal conseguindo esconder a inquietação no olhar. Luísa respirou fundo e revelou um sorriso enigmático. A verdade muitas vezes exige sacrifícios, queridos. E vocês estão prontos para isso? Ana sabia que estava no centro de um jogo traiçoeiro e seu coração batia incessantemente. A tensão imaginária se tornava cada vez mais real, e cada palavra de Luísa fazia sentir o peso do que poderia ser uma decisão fatal. Estamos prontos, ela se ouviu responder, mesmo sem ter certeza do que pronto significava. O olhar de Luísa brilhou com um poder inegável. Então vamos jogar. E nesse momento, Ana percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Quem seria o vencedor? O que eles estariam prestes a perder? Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras de Luísa. Então vamos jogar reverberou em sua mente, enxergando naquele momento a linha tênue entre a esperança e o desespero. O que ela imaginava ser uma colaboração poderia se transformar em um pesadelo maior do que qualquer um que já viverá. Ricardo, por outro lado, estava tão focado nas possibilidades que não viu a ameaça à sua frente. A maneira como Luísa falava, como manipulava a situação, era um jogo de xadrez onde cada movimento valia ouro ou tragédia. Ele logo se inclinou na direção da mulher, uma paixão cega pela verdade pulsando em suas veias. O que você sabe sobre quem está por trás disso? Luísa observou os dois com um olhar calculado. Eu não posso dizer tudo de uma vez. Vocês precisam entender que a informação é poder, e poder exige confiança. O tom dela havia mudado, tornando-se mais sério. Ana ficou na expectativa de que as palavras que seguiram revelariam algo que valesse a pena. Então, o que você quer em troca? Ana perguntou, tentando entender o que estava em jogo. Cada palavra dela parecia um passo em um campo minado. Luísa sorriu, mas não era um sorriso tranquilizador. Eu quero que vocês me ajudem a limpar meu nome. Há muito tempo, eu fui manipulada nesta mesma armadilha. E agora, preciso da ajuda de vocês para desmascarar quem está no comando. Ana trocou olhares nervosos com Ricardo. Como ela poderia acreditar na sinceridade de Luísa? O medo da traição se alojava firmemente em seu peito, mas havia algo naquela confissão que a atraía. Algo que a fazia sentir uma conexão com as dificuldades que Luísa enfrentou. E por que deveríamos confiar em você? Ricardo interveio, seu olhar demonstrando determinação. Sabemos que você tem suas próprias motivações. Porque eu perdi muito neste jogo, Luísa confessou. Meus erros me custaram tudo. E se vocês não confiarem em mim, podem acabar sendo as próximas peças de um tabuleiro que não conseguem ver. O aviso dela encostou em Ana como um frio cortante. A visão do futuro, onde eram usados como peões, fez com que ela se sentisse enjoada. Mas e se Luísa falasse a verdade? O peso da escolha que tinham nas mãos era imenso. Ana levantou-se, seus sentimentos agitados num mar de incerteza. E se dissermos que estamos dentro? O que devemos fazer? Luísa rapidamente se endireitou, seus olhos brilhando de um jeito quase esperançoso. Precisamos de informações internas. Assim que eu souber quem está por trás de tudo, posso expor essa pessoa. Mas primeiro, preciso da sua ajuda para chegar até essas informações. Vocês dois conhecem essa cidade, as pessoas. Precisamos nos infiltrar. Ricardo flicou os olhos para Ana, e ela podia ver nas feições dele a batalha interna. Eles estavam prontos para a luta, mas a ideia de se infiltrar no mundo perigoso de quem encontrou os fios de poder a intimidava. Se formos fazer isso, precisamos ter um plano a cada passo, Ana falou,
tomando as rédeas da situação. Nada deixa espaço para erros. Luísa assentiu, e em seu rosto estava um vislumbre de reconhecimento pelo que estava em jogo. Ana sabia que era hora de agir, mas a ideia de fazer parte dessa intriga a deixava apavorada. O que ela e Ricardo não sabiam era que cada escolha que faziam mudaria suas vidas para sempre. E enquanto discutiam as táticas, Ana não pôde deixar de pensar se o que estavam prestes a descobrir seriam as respostas que buscavam ou o início de algo ainda mais aterrorizante. Se Luísa fosse quem dizia ser, essa jornada poderia abri-los para novas possibilidades ou, ao contrário, arrastá-los para o abismo. A tensão envolvente parecia palpável ao redor da mesa, enquanto o novo plano começava a tomar forma. E foi nesse momento que o celular de Ricardo vibrou, e ele, ao olhar a tela, palideceu. É o inspetor, disse ele, a voz quase um sussurro. Ele quer falar com a gente agora. Ana prendeu a respiração, a adrenalina subindo. Qual seria o próximo passo? A verdade não só estava perto, mas já sentia-se à espreita, disposta a desabar sobre eles de uma maneira inimaginável. Ana trocou olhares com Ricardo, buscando segurança em seus olhos. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a arrebentar. O coração de Ana batia acelerado, cada batida ecoando em sua mente confusa. O que o inspetor queria? Estariam eles prontos para o que estaria por vir? Vamos atender, disse Ricardo, já se levantando, a voz carregada de determinação. Precisamos entender qual é o jogo dele também. Ana hesitou, mas a urgência nos gestos de Ricardo a empurrou para a frente. Eles saíram da pequena sala para o corredor mal iluminado. O som do celular pairava no ar como um presságio, prenunciando a revelação que poderia mudar tudo. Com uma mão trêmula, Ricardo atendeu. Aqui é Ricardo, ele disse, e no mesmo instante a expressão em seu rosto se transformou. Ana podia ouvir do outro lado uma voz grave e autoritária. O tom era firme, quase ameaçador. A respiração de Ana estava suspensa. Ela tentou decifrar as expressões de Ricardo enquanto ele escutava. Por um momento, parecia que o mundo ao redor deles havia desaparecido. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Então, Ricardo murmurou algumas palavras, e o semblante dele escureceu. Sim, entendi. Eu vou fazer isso, respondeu, a voz soando quase como um sussurro. Ele desligou e se virou para Ana, os olhos arregalados. Ele sabe sobre a nossa conversa com Luísa. Como pode? O que ele quer de nós? Ana perguntou, o desespero começando a surgir. Ele disse que estamos sendo vigiados e que, se quisermos segurança, precisamos ir até a delegacia imediatamente, Ricardo respondeu, a voz tremendo. A estampa de pânico na face de Ricardo fez o estômago de Ana se contorcer. O inesperado de Luísa estava se concretizando, e a ideia de estarem cercados a deixava paralisada. E se for uma armadilha? O que vamos fazer? Precisamos de um plano. Se ele está jogando com as cartas abertas, talvez a gente precise virar o jogo, ele disse, a determinação começando a tomar conta novamente. Precisamos agir rápido antes que ele tenha uma vantagem. O instinto de luta de Ana começou a se acender, substituindo o medo por uma adrenalina pungente. E se a gente ligar para Luísa? Precisamos que ela saiba o que está acontecendo. Pode ser que tenhamos mais aliados do que pensávamos, sugeriu, com a mente fervilhando de possibilidades. Ricardo hesitou, mas logo concordou. Ok, vamos contactá-la. Ela pode ter informações que nós não temos. Enquanto Ricardo puxava o telefone do bolso novamente, Ana apenas observava seu rosto. Ele parecia dividir a batalha interna entre a esperança e a desconfiança. E, mesmo com o próprio medo, Ana sentiu que precisava ser a voz da razão. Ricardo, não podemos deixar que isso nos impeça. Se estamos juntos, temos mais chances. Ele olhou para ela, e pela primeira vez naquela noite, viu a chama da determinação refletida nos olhos dela. Certo. Vamos entrar nesse barco juntos. Ricardo fez a ligação enquanto Ana se perdia em seus próprios pensamentos. O que poderia acontecer? E se Luísa realmente estivesse certa, ou pior,
e se a traição estivesse por perto? Cada segundo ali parecia estar alinhado com um destino incerto. Ricardo, ao terminar a ligação, soltou um suspiro pesado. Luísa vai nos encontrar na delegacia, mas ela deixou uma advertência. Não podemos confiar em ninguém, nem mesmo nele. Apontou para o celular, que agora parecia um brinquedo quente nas mãos dele. Ana engoliu em seco, o coração pulando no peito. Ricardo, e se ele for o verdadeiro traidor? O que se ele estiver jogando um jogo ainda mais profundo? Antes que pudessem processar tudo, a porta do corredor se abriu. Era o inspetor, com a postura imponente e um sorriso enigmático, como se soubesse exatamente o que cada um deles pensava. Pronto para jogar, meninos? Ele provocou, levando a tensão ao ápice. Ana sentiu seu coração parar. O jogo estava prestes a começar, e todos eram peças em um tabuleiro que eles mal começavam a entender. Qual seria o próximo movimento? E quem realmente controlava as jogadas? Os olhos de Ana e Ricardo se encontraram em um instante carregado de incerteza. O atormentador sorriso do inspetor parecia desvendar uma trama que ainda estava fora do alcance deles. A atmosfera pesava como chumbo, as palavras do inspetor ecoando na mente de Ana. Pronto para jogar. Estamos prontos, disse Ricardo, mas Ana pôde sentir o tremor em sua voz. A coragem dele não escondia o medo que atualmente o envolvia. Ana respirou fundo, buscando clareza em meio ao caos. O que você quer de nós? Perguntou, tentando controlar sua ansiedade. O inspetor se acomodou, cruzando os braços. A verdade e a lealdade. Vocês têm informações sobre Luísa, e isso pode ser decisivo. Se realmente queremos acabar com essa corrupção, vocês precisam escolher um lado. A verdade não pode ser manipulada, inspetor, respondeu Ricardo, sua frustração transparecendo. Se a Luísa está metida nesse jogo, ela pode ser perigosa. Mas se confiarmos em você, qual garantias temos? O olhar do inspetor se endureceu, e a tensão cresceu. A única garantia que posso dar é que a verdade será exposta. Vocês se juntaram a uma dança perigosa, e agora precisam decidir, lutam para torná-la uma canção de redenção ou um lamento de traição. Ana, com um nó na garganta, pensou nas filhas, no sorriso delas, e como era importante que ela tomasse a decisão certa. Precisamos encontrar uma forma de lidar com Luísa antes que seja tarde demais, disse, sua voz mais firme. Ricardo assentiu, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Se precisarmos desmascará-la, somos uma equipe. Mas precisamos de um plano claro. Vocês realmente pensam que tem tempo para isso? O inspetor desafiou, inclinando-se para a frente. O relógio está correndo, e as consequências de suas escolhas já começaram a se manifestar. Ana sentiu uma onda de urgência. O que quer que ela fizesse a seguir, precisava ser agora. Vamos nos encontrar com Luísa. Se ela realmente quer expor a verdade, podemos usar isso como uma arma. O inspetor arqueou uma sobrancelha. E se ela estiver apenas fazendo jogo duplo? Estará disposta a sacrificar tudo por isso? Apenas mais uma razão para mantermos os olhos bem abertos, disse Ricardo, o tom dele decidido. Nós vamos encontrá-la. Quando o inspetor se afastou, deixou um aviso no ar. Lembrem-se, a cada jogada, a verdade pode explodir como um tiro. Não vacilem. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Ana e Ricardo elaboraram um plano claro, cada passo se desdobrando como um mapa estratégico diante deles. Com os nervos à flor da pele, movimentaram-se em direção à delegacia, onde encontrariam Luísa. O caminho parecia um teste de resistência. Ao chegarem, o coração de Ana batia a 1000 por hora. Ela e Ricardo trocaram olhares, ambos sabendo que se entregariam a um jogo que poderia mudar suas vidas para sempre. Luísa os esperava, mas seu semblante estava diferente, como se as sombras do passado finalmente a alcançassem. Estava começando a ficar preocupada, ela disse, mas a hesitação em sua voz não passou despercebida. Precisamos saber o que você tem, Ricardo disse, tomando a frente. As coisas esquentaram do nosso lado. E eu, por acaso, sou sua espiã? Não é assim que funciona, Luísa perguntou, num tom defensivo,
enquanto olhava ao redor, como se a resposta estivesse escondida em algum canto. Estamos aqui por uma razão. Não podemos perder mais tempo com joguinhos. O que você tem? Ana interveio, percorrendo mentalmente as seções do plano que havia elaborado. Luiz hesitou, então abaixou a voz. Eu sei quem está por trás dos esquemas, mas isso não é fácil de engolir. E nem tudo o que sei é agradável. Temos que nos arriscar, Ricardo declarou, o peso de suas palavras estampado em seu rosto. Certo, então. O nome por trás de tudo isso. Luísa respirou fundo. É alguém que vocês conhecem, alguém em quem confiam. Ana sentiu o estômago revirar. Quem? É o inspetor do Ministério Público, Luísa murmurou, a tensão rugindo no ar. Ele está manipulando informações, controlando a narrativa. Tem interesses em esconder a verdade. Aquilo bateu como um trovão. Ana e Ricardo trocaram olhares incrédulos. Você está brincando? Ricardo esclareceu, a incredulidade tomando conta de sua voz. Não. Estou falando sério. O jogo que vocês pensavam que estavam jogando é muito maior, e o inspetor está no centro disso tudo. O que faremos a respeito? Perguntou Ana, sua mente correndo em busca de uma saída. Usar a verdade contra ele, Luísa respondeu, a determinação flickering drenando seu medo. Se conseguirmos as provas e expusermos os esquemas dele, poderíamos mudar o jogo de uma vez por todas. Ana sentiu o peso daquela afirmação e a oportunidade de reescrever seu destino. Era tudo ou nada e, ao olhar para Ricardo, sentiu a mesma determinação refletida nos olhos dele. Então, vamos conseguir as provas, ela disse. E assim, seremos mais fortes do que qualquer plano que ele tenha. E com um novo foco em mente, Ana e os dois começaram a planejar. Ir atrás da verdade, enlouquecer o inimigo, talvez os levasse a uma vitória inesperada. A luta pela redenção tinha apenas começado, e Ana sabia que se ergueriam das cinzas, não apenas como vencedores, mas como vozes que não mais se deixariam silenciar. A hora da ação havia chegado. Era o momento de lutar por todas as mulheres invisíveis que ela representava e, finalmente, seu destino se tornaria uma canção de vitória. Ana e Ricardo estavam prontos para a batalha final. E mais do que isso, estavam prontos para se tornarem a força que poderia mudar tudo. Agora, a história tinha um novo tom, e cada movimento deles ecoava dentro da promessa de que o riso das filhas de Ana novamente ecoaria em suas vidas, mais forte do que nunca. Mas antes de mergulhar completamente nessa jornada, a verdadeira luta estava apenas começando. Esses eram apenas os episódios iniciais. Portanto, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer este canal que traz histórias tão impactantes. Comente suas reações e teorias sobre esse final, quero saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Eles precisam saber que a luta pode sim levar à vitória. A jornada de Ana e Ricardo é a prova disso. Vamos juntos nessa transformação.